Nós estamos numa série de sermões que iniciou há 2 domingos atrás, pulando a ceia, né? E essa série de sermões está intitulada Eu, um Servo, que foi inspirada no livro do Charles Swindoll, como foi aqui mencionado pelos pastor Eliel e os que me antecedeu também. E essa série de sermões, ela na verdade é um convite ao serviço. Foi com essa intenção que nós, orando a Deus, pensamos nesse tema, para nos orientar por 5 domingos, a gente sentar aqui, ler as Escrituras e aprender um pouco sobre a questão do serviço. E já foi dito sobre a mente de um servo, sobre o retrato de um servo, e hoje eu irei falar sobre a influência de um servo, a influência do servo. E para isso eu irei usar o texto de João, capítulo 13, peço que os irmãos abram desde já. E lendo esse texto, estudando esse texto para poder conversar com os irmãos essa noite, eu aprendi uma coisa muito interessante. Eu descobri, enfim, nesse texto, por que nós que estamos envolvidos em tantos serviços na comunidade, seja onde for, eu descobri por que essas atividades de serviço nos causam tanta alegria, olhando para esse texto de João 13. Então aqui eu quero falar sobre a influência de um servo e apontar para os irmãos como influenciar pessoas a serem mais felizes, porque esse texto aponta para isso. Como ser feliz e como influenciar pessoas a serem mais felizes. Por que influenciar pessoas? Porque nós somos seres influenciáveis. Nós somos pessoas influenciáveis. Nossas decisões não são neutras. Pode passar. Somos seres influenciáveis e nossas decisões não são neutras. Engano nosso, que pensamos que nós decidimos tudo e todo o tempo sem ser influenciado por coisa alguma. Nós somos influenciados por sons, nós somos influenciados pelo que vemos, nós somos influenciados pelo que ouvimos, ou seja, cores, cheiros, sons, pessoas, ambientes, eles nos influenciam o tempo todo. A gente vive dentro de uma realidade que nem sempre a gente se dá conta de que coisas ao nosso redor nos influenciam o tempo todo. Outro dia eu li um livro, e está ali indicado para os irmãos no próximo slide, sobre as armas da persuasão. É um livro usado muito por pessoas que são marqueteiras, né? E eu fui indicado esse livro porque esse livro ensina tanto como influenciar pessoas, como não ser influenciado. E é interessante que o autor desse livro, Robert, ele sendo um psicólogo, ele mergulhou no universo dos profissionais da persuasão, vendedores, né? Uma série de pessoas são profissionais, marqueteiros, vendedores, comerciantes, são pessoas que são profissionais na área de persuasão. E eles, advogado, né? O Gerson está rindo ali porque ele deve ter tido uma matéria na faculdade, persuasão, ok? Então, essas pessoas têm essa habilidade de persuadir pessoas. E esse Robert, ele mergulhou no universo dessas pessoas e aprendeu vários princípios que é muito comum entre essas pessoas. Princípio que eles usam para poder influenciar e, dependendo da pessoa, não só influenciar, como manipular você para comprar alguma coisa, para decidir por alguma coisa. Apenas como exemplo, olhe para essa próxima foto. Está um pouco claro ainda, né? Mas dá para enxergar, né? São 2 restaurantes. Me diga, qual dos 2 você decidiria ir? Você está na rua procurando um restaurante para comer, você não conhece a cidade, não conhece lugar nenhum. Aí você encontra o primeiro restaurante. Primeiro, o Facebook dele tem 1000 likes ali, ó. 1000 likes, tem uma fila enorme na frente para entrar e tem ali 5 estrelinhas embaixo, ok? E o outro restaurante está lá, é bonito e tudo mais, mas não tem uma mosca querendo ir lá. É assim, diga para mim, mesmo qual de vocês escolheria o que tem fila? Eu perguntei isso para o Pedro falou na hora, pai, claro que o que tem fila deve ser bom, né? Não é? Claro que o que tem fila deve ser bom. Isso são elementos de persuasão. Agora deu para ver melhor, né? Tem uma fila, 5 estrelas, 1000 likes, e o outro é bonito, mas não tem uma mosca morta querendo frequentar.
Mas o que são esses elementos? Eu apenas apontei um deles, mas todo momento quando a gente vai para a internet, a gente encontra esses elementos. Por exemplo, essas 5 estrelinhas, toda vez que você vai comprar alguma coisa, elas estão presentes lá no produto. Por quê? São elementos de persuasão. São elementos que tentam influenciar a sua decisão. Você olha e, sem perceber, decide porque foi influenciado por alguma coisa que você estava vendo. Portanto, nós somos pessoas, sim, influenciáveis. Pessoas que são influenciáveis pelo que vê, pelo que ouve e pelo que está ao seu redor, pelo seu ambiente, por pessoas. Nós somos influenciáveis. Então, é importante saber disso, por quê? Porque sabendo que você é influenciado por alguma questão externa, você pode tanto se proteger de ser influenciado para o mal, como pode também influenciar intencionalmente outras pessoas para o bem. Então, Jesus, nesse texto, ele, conhecedor de toda a nossa natureza, ele age intencionalmente para poder influenciar os seus discípulos a tomarem a melhor decisão rumo à felicidade. Jesus intencionalmente age numa circunstância para influenciar os seus discípulos a tomarem decisões que levem eles à melhor vida, à melhor felicidade. Então eu quero que os irmãos olhem para esse texto comigo. Nós iremos ler o versículo 4 e 5, eu não irei ler o texto inteiro, porque eu não vou expor o texto inteiro. Apenas o versículo 4 e 5, depois pule para o 12 ao 17, tudo bem? Leiam comigo. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Versículo 12. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum servo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Esse texto, depois de refletir bastante sobre ele, de pensar bastante sobre ele, eu tentei resumir numa frase uma grande lição que a gente aprende a partir desse texto, e eu vou projetar para que os irmãos gravem essa lição. Essa lição diz o seguinte: a prontidão para o serviço e a humildade são os principais meios de influenciar ao caminho da felicidade. Vamos repetir junto? A prontidão para o serviço e a humildade são os principais meios de influenciar ao caminho da felicidade. Muito bem. Essa lição eu vou extrair um pouco mais para a gente ficar mais fácil de gravar. Eu vou dividir ela em 3 elementos principais para que a gente pense nesta noite. Então, a prontidão para o serviço e a humildade são os principais meios de influenciar ao caminho da felicidade. Esses 3 elementos estão claramente nesses versículos que a gente leu. Perceba, o primeiro elemento é a prontidão para qualquer serviço. Primeiro elemento, prontidão para qualquer serviço, e nós vemos isso no versículo 4, quando Jesus, o apóstolo João, registra os passos de Jesus, as ações de Jesus no momento da ceia, da reunião que eles estavam naquela noite. E ele diz: assim levantou-se da mesa, tirou sua capa, algumas traduções diz suas vestes, a sua roupa de cima, e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água na bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Prontidão para qualquer serviço. Por que isso, meus queridos?
Percebam esse ambiente. Nós não lemos o texto todo, mas eu vou dar um pouquinho de contexto para os irmãos entenderem. Esse texto é um momento em que Jesus pede para os discípulos escolherem um lugar para eles terem então a última ceia, a ceia que Jesus Cristo então teria com os seus discípulos. Então eles saem, escolhem um lugar reservado, eles vêm da cidade de Betânia e então Jesus com seus discípulos se dirigem até este lugar. Chegando neste lugar, está tudo preparado. A água está lá, o pão está lá, o vinho está lá, os discípulos estão lá, Jesus, o Mestre, está lá. O lugar está completamente pronto para a então ceia que os discípulos teriam com seu Mestre, e que seria a última ceia mesmo que eles não soubessem disso. Mas havia um elemento muito interessante, porque naquela época era costume, primeiro, porque eles andavam em ruas não tão limpas como os shoppings e as ruas que a gente anda hoje, né? E eles andavam com uma chinelinha daquela do tipo, cobre só metade do pé, e andava a pé pelos caminhos, e normalmente essas pessoas sujavam muito os pés. E quando chegavam à casa de algum anfitrião, de alguma pessoa que os recebia, era de costume o anfitrião lavar os pés das pessoas. Ou melhor, era responsabilidade do anfitrião, mas normalmente esse serviço era delegado para o servo mais humilde da casa. Tinha a responsabilidade de lavar os pés das pessoas que chegavam até a sua casa. Mas percebam, a água estava lá, o vaso estava lá, os discípulos estavam lá, os 12, incluindo Judas, e o Mestre estava lá. O texto aparenta que eles o versículo 2 diz, estava sendo servido o jantar. Ou seja, Jesus esperou até a hora do jantar. Tipo assim, quando ele viu que ninguém mais ia ter coragem de fazer o serviço de servo, porque Jesus esperou, irmão. Vamos supor que essa reunião demorou meia hora, vamos ser meia hora, Jesus esperando alguém tomar a atitude de fazer aquilo que um servo deveria fazer, né? E nunca o mestre deveria fazer aquilo. E o jantar já estava sendo servido, o diabo já tinha colocado no coração de Judas que haveria de trair Jesus, e nada acontecia, ninguém se mobilizava. E Lucas, no seu texto, na verdade, registra que os discípulos nessa ocasião estavam brigando um entre o outro, quem seria o maior no reino de Deus. Lucas registra essa cena, eles lá, quem vai ser o primeiro lá no reino do céu? Essa era a preocupação dos discípulos. Depois de 3 anos de faculdade com o mestre, o interesse dele é quem vai ocupar a direita e a esquerda. Teve até uma mãe que pediu isso, né? Jesus, um pedidinho para o meu filho aí, quando chegar lá no céu, coloca um do lado direito, um do lado esquerdo. Esse era o interesse deles. O interesse então era ter uma boa colocação no reino de Deus. Então o texto mostra que Jesus espera, e quando ninguém mais se dispõe a fazer, ninguém tem prontidão para fazer o serviço do escravo, Jesus então se levanta da mesa, ou seja, ele já estava à mesa, ele se levanta da mesa, tirou a sua roupa, e eu acho interessante que o William Hendrickson, comentando esse texto, ele fala que a imagem que é descrita nesse texto é a imagem de um escravo oriental, porque ele tirou a sua roupa e provavelmente ele ficou com as roupas de baixo. E um escravo oriental usava essas situações. E lembra? Aí o William Hendrickson fala assim, lembra do versículo que fala, assumiu a forma de servo? Parece que há uma ilustração disso aqui. Jesus tira a sua roupa e assume a forma de servo, e então pega uma toalha, se enrola, e depois disso ele começa, derramou a água, olha a cena, né? Derrama a água, os discípulos já começam a ficar todo mundo assim, por que eu não fui, agora pronto, não tem jeito mais de ir, porque o mestre já foi, tá vendo, você devia ter ido, né? Eu imagino que eles devem ter, depois que o mestre começou, não tem mais como tomar essa iniciativa. Então Jesus derrama água na bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha. Gente, essa cena deve ter sido muito triste. Muito triste, porque os discípulos não havia prontidão para fazer qualquer serviço, prontidão para fazer qualquer serviço.
inclusive o serviço de um escravo, inclusive o serviço mais humilhante que você possa pensar. Porque esse serviço era o serviço de um escravo. E Jesus, vendo que seus discípulos, passando com ele 3 anos, não aprenderam essa lição. Que há uma necessidade entre seus filhos, entre seus irmãos, entre seus servos, uma prontidão no coração, uma disposição para servir em qualquer serviço. Então esse texto aponta para nós que Jesus, ao ensinar aos seus discípulos nesse contexto, ele está dando essa lição para eles. Vocês precisam ter prontidão para servir em qualquer situação, em qualquer área. Por mais humilhante que você pensa que seja o serviço, não cabe a você decidir quem faz. Não cabe a você, não cabe a mim decidir que tipo de serviço nós faremos. Então, desse elemento, dessa lição grande que a gente acabou de ler, a prontidão para o serviço é o primeiro elemento. Eu preciso estar pronto, eu preciso estar disposto. Ah, mas só tem esse serviço. Não, eu faço. Ah, mas só tem aquele serviço, só tem para limpar o banheiro. Eu faço. Ah, não, eu faço. Prontidão para o serviço. Esse é o primeiro elemento que nós observamos nessa grande lição. Um outro elemento que está nessa lição que nós lemos hoje é humildade para servir a todos. Primeiro, prontidão para servir qualquer serviço. E segundo, humildade para servir a todos. Veja no versículo 12. Quando Jesus terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? E os irmãos que já leram esse texto lembram do problema que teve no meio do caminho aí, né? Quando Jesus começou a lavar os pés dos discípulos, o Pedro falou: não, Jesus, não, é brincadeira, né? O senhor, tu lava o meu pé? Não, isso aí, não, isso não cabe. Pedro, ele é todo meio atrapalhado, então ele deu mais essa mancada. E Jesus o repreende, coloca ele no lugar dele e fala: olha, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E Jesus, ao longo dessa cena, irmãos, foram 12 discípulos, 24 pés, inclusive o do Judas. Eu estou reforçando isso, porque quando você encontrar um Judas no meio do caminho, lembre-se de Jesus. Jesus sabia que Judas ia trair. E, no entanto, ele não chegou em Judas e falou: não, você não, rapaz, você daqui a pouquinho vai fazer coisa que não presta, não vou lavar os seus pés. Jesus inclui Judas. Então, são 12 discípulos. Se Jesus demorou ali 5 minutinhos em cada um, né? O último ficou desesperado, até chegar aos pés deles. Por quê? Porque era uma humilhação ver o seu mestre, o seu Senhor, agachado, quase nu, com a toalha enrolada, lavando aqueles pés sujos. O Deus da glória, o Criador dos céus e da terra, o que criou o universo, aquele que é sobre tudo e sobre todos. E o texto fala no começo lá, que Jesus, ele sabia que o Pai já havia dado tudo. Se você ler no começo do capítulo, ele fala que o Pai já tinha dado tudo para ele. Ele sabia disso, não era que Jesus estava meio confuso nessa hora, não. Ele sabia exatamente quem ele era. Ele decide fazer aquilo porque ele sabia exatamente como ele se humilha. Ele se humilha para poder servir a todos, a qualquer um. E ele mostra aqui para ele: mas vocês entendem o que eu estou fazendo com vocês? E ele pergunta isso, porque os discípulos, assim como nós, eles são meio difíceis de entender as mensagens de Jesus. Pedro já tinha demonstrado que não tinha entendido nada. Com essa pergunta aqui, eu li essa pergunta no ônibus e fiquei uma meia hora calado assim, imaginando a cena dos discípulos. Pedro já devia ter pego o smartphone dele, né? Ficou quietinho no canto, já tinha tomado uma chamada do mestre, deve ter pego o celular dele, ficou meio de canto assim. Isso é ilustração, tá, irmão? Não tinha celular naquela época. Mas, né? Pedro já resolveu não falar nada, porque ele já tinha dado uma mancada.
João olhou para o Tiago assim, e aí, você entendeu? O outro olha para o outro, o que olha para o outro, e ninguém havia entendido nada, e ninguém arriscou falar nada. Ninguém arriscou falar nada, porque eles de fato não estavam entendendo o que estava acontecendo naquele momento. O que estava acontecendo naquele momento era que Jesus estava dando uma lição para eles. Vocês precisam ser humildes para servir a todos. Vocês precisam ter humildades para servir a todos. O próximo versículo ele diz: vocês me chamam mestre. Vocês entenderam? Se não entenderam, eu vou explicar para vocês. Vocês me chamam mestre e Senhor. E com razão. Não é que Jesus está dizendo que eu não sou. Com razão vocês me chamam mestre e Senhor. Pois eu sou o mestre de vocês. Ou seja, é eu que ensino vocês. É eu que digo para vocês o que vocês têm que fazer. É o mestre, é a figura do tutor, do didático, né? O cara que ensina, o rabi, o mestre. Jesus, vocês me chamam de mestre, ou seja, vocês já reconheceram a minha postura de mestre em relação a vocês, e vocês já reconheceram também o meu senhorio, Kyrios, eu sou o Senhor de vocês, com razão, vocês já fizeram isso, vocês já reconheceram isso em mim, e eu sou. E ele continua dizendo, pois bem, esse pois bem é triste, né? Pois bem, se eu, sendo Senhor, aqui ele inverte, né? Ele coloca a atitude de Senhor primeiro do que mestre. Se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Se eu, que sou o mestre de vocês, assumi a forma de servo e me humilhei diante desses 12 homens toscos que vem me negar daqui a pouco. Esse Pedro, daqui a pouquinho, quando alguém perguntar se ele me conhece, ele vai dizer que não me conhece. Mas eu fiz. Eu lavei os pés de vocês, sendo o Senhor e mestre de vocês. Eu tenho autoridade para falar para vocês. Eu tenho autoridade para mandar em vocês. Mas eu lavei os pés de vocês. Jesus está dando uma lição para a gente aqui, irmãos. Humildade para servir a todos. Nós temos que ter essa postura, essa virtude de ter humildade para servir a todos e em qualquer serviço, em qualquer tipo de serviço. Então Jesus segue ensinando para os seus discípulos e ele dá um terceiro elemento nesse texto aqui apontando para a gente. O versículo 15, quando ele diz: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como fiz. Vejam, o terceiro elemento aqui é a intencionalidade. A intencionalidade é o terceiro elemento nessa grande lição. Por quê? Porque Jesus, quando convida aquela reunião, quando ele prepara o almoço, fala para os discípulos ir no mercado, comprar o pão, comprar água, alugar o quarto para fazer a reunião, arrumar um jumentinho para ir lá, quando ele prepara toda essa reunião, existe uma intenção em Jesus. Jesus não faz nada sem que ele tenha um objetivo de lição para os seus discípulos, uma intenção na sua ação. Então, quando ele prepara essa reunião, agora ele está esclarecendo para os discípulos: eu lhes dei o exemplo. Eu preparei tudo isso simplesmente para proporcionar a vocês um exemplo vivo, e para que esse exemplo vivo influencie as decisões de vocês, porque vocês são influenciados pelo que veem, vocês são influenciados pelo que ouvem, vocês são influenciados pelo que sentem, vocês são influenciados pela minha presença aqui. Portanto, eu intencionalmente preparei essa reunião para que vocês estivessem aqui comigo e aprendessem a lição. Mas a lição era para que vocês façam como eu lhes fiz. Jesus então demonstra para a gente aqui que um terceiro elemento é você ter intenção naquilo que faz. E aqui eu vou esclarecer um pouco mais, porque eu gosto desse aspecto e refletindo sobre a vida de muitos irmãos aqui, eu pude perceber isso. Por quê? Porque quando você
trabalha na igreja, na comunidade, você deve ter intenções. A gente fala de segundas intenções, mas é intenções. Por exemplo, quando você faz uma reunião na sua casa de GCC, que você reúne os irmãos lá na sua casa, e aí você serve uma refeição, e aí naquele dia você serve a refeição, e ao invés da sua esposa ir para a pia lavar a louça, você inverte o jogo ali e vai lá e lava a louça no lugar da sua esposa. Às vezes você faz isso sem pensar, mas às vezes você pode fazer isso para dar um exemplo para o marido, amigo que está lá na sua casa, para que ele perceba que em momentos como esse, você pode inverter, deixar a mulher na cozinha, na sala conversando, e você ir lá e lavar a louça para ela. Ou seja, há uma intencionalidade em fazer alguma coisa. E isso nos pequenos grupos acontece muito, né? Uma intenção em fazer. E Jesus fez essa reunião para ensinar para cada um de nós essa intencionalidade que a gente tem que ter nas nossas atitudes. Então, dentro dessa grande lição que a gente percebe, Jesus vai caminhando dizendo, olha, digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que lhe enviou. Então Jesus esclarece para eles que se vocês estiverem achando que vocês são melhores do que eu estou dizendo para vocês que vocês não são. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor, e nenhum mensageiro é maior do que aquele que enviou. E por fim, Jesus termina essa grande lição para eles, dizendo uma coisa que eu fiquei feliz de terminar de ler esse texto, porque ele diz assim, agora que vocês sabem dessas coisas, felizes serão se as praticarem. Ou seja, a felicidade estava condicionada aos discípulos aprenderem aquela lição naquela noite, saírem dali e praticarem exatamente o que Jesus havia dito. Ou seja, sair dali com o coração pronto para servir em qualquer tipo de serviço, sair dali pronto para ser humilde, a ponto de se humilhar e servir a qualquer pessoa que apareça no seu contexto, qualquer pé que apareça na sua frente, qualquer Judas que aparecer na sua frente, qualquer Pedro que nega aparecer na sua frente, vocês têm a humildade de servir. E aí Jesus condiciona uma coisa que a gente tanto busca. Jesus condiciona a felicidade. Quantos aqui desejam ser felizes? Todos nós queremos ser felizes. Você quer feliz? Você quer ser feliz? Você quer influenciar pessoas a seguirem, a chegarem, a alcançarem o caminho da felicidade? Porque o que Jesus está ensinando aqui não serve apenas para mim, para eu pessoalmente. Isso aqui serve para eu servir, e por meio do meu serviço a outra pessoa aprenda, e ela sirva na vida do outro, e ela sirva na vida do outro, e assim a gente vai contaminando por meio da prontidão, da humildade, do serviço, e assim nós construímos uma comunidade de pessoas que servem, mas por causa do serviço são felizes. Perceberam? Uma comunidade de pessoas que servem, mas por causa do serviço são felizes. Depois que eu terminei eu falei, rapaz, é por isso que eu fico tão feliz de ficar até 4 horas preparando lição da escola dominical. É por isso, deve ser. É por isso que eu gasto meu domingo inteiro preparando um sermão, a segunda, a terça, a quarta, e chega no final da semana eu estou morrendo de felicidade. Está cansado? Estou cansado a beça, mas eu estou feliz a beça. Porque o serviço, segundo Jesus, ele é o caminho para a felicidade. A prontidão para servir, ele é um dos elementos. A humildade é um outro elemento. E a intencionalidade, ou seja, com essas 3 coisas, você cria um ciclo. Você cria a prontidão no seu coração, você tira as suas vestes para servir, e por fim você acaba influenciando a outra pessoa a seguir o seu caminho. E aí você planta a felicidade no seu coração e contamina, influencia o coração da outra pessoa.
Irmãos, que grande lição Jesus está dando para os seus discípulos. Graças eu dei a Jesus Cristo por essa ceia hoje. Graças eu dei porque Jesus, de maneira intencional, preparou uma reunião tão rica de detalhes, tão rica de contexto. Esse texto tem uma série de elementos que a gente pode abordar um outro dia com relação à salvação, o discurso de Jesus com Pedro, mas a minha intenção hoje é demonstrar que o servo Jesus Cristo preparou esse encontro para influenciar os seus discípulos, para influenciar as decisões. Depois daquela reunião, toda vez que alguém se deparasse com a oportunidade de serviço, eles iriam lembrar de Jesus Cristo e na hora de decidir, a influência seria aquele exemplo do Mestre. A influência seria aquela reunião, aquela ceia, que o Mestre se despiu de toda a sua glória, assumiu a forma de um servo oriental e serviu, e lavou os pés. Essa é a grande lição. Então, olhando novamente para a lição que nós percebemos no começo, a prontidão para o serviço e a humildade são os principais meios. Existem outros meios de influência, mas esses são os principais. Por quê? Porque Jesus escolheu esses dois para dizer para a gente: você quer influenciar alguém a ser feliz? Você quer influenciar alguém a ser um servo? Então esteja com o coração pronto, prontidão para servir, e não naquele serviço que você gosta, não aquele serviço que você escolheu a dedo e está esperando, irmão, estou esperando em Deus, Deus preparar um ministério B na igreja sede para eu servir. Tem gente que está 20 anos esperando surgir aquele ministério que ele tanto sonha, o ministério, de televisão internacional, porque ele é supervisor de internet, está esperando, vai ficar esperando aí, viu, irmão, bastante tempo. Mas prontidão para servir em qualquer serviço. E para servir em qualquer serviço, o outro elemento é humildade. Porque para servir em qualquer serviço, você vai encontrar cada pessoa no seu caminho, irmão. Cada servo. Aliás, você é uma pessoazinha difícil para o seu pastor. Eu sou uma pessoazinha difícil para o pastor Clementino. Ele não me fala porque ele é muito generoso, mas eu sou uma pessoa difícil para ele. Mas ele serve a mim como serve a você, em diversos momentos, como ele tem demonstrado, ao longo desses muitos anos que ele tem servido aqui. Então, essas 3 lições: prontidão para qualquer serviço, humildade para servir a todos, intencionalidade na ação, esses são os elementos que compõem essa grande lição que a gente pensou hoje aqui. E com esses 3 elementos, você estará no caminho da felicidade, influenciando pessoas ao mesmo caminho. Perceberam? Eu coloquei uma frase que, lendo os comentários do William Hendrickson, ele coloca essa frase: a grandeza de um servo é medida com a trena do serviço. Parei, sabe aquele que você está lendo o livro, de repente a grandeza de um servo, os discípulos estavam preocupados, Lucas registra, quem seria o maior, ou seja, com a grandeza deles. Mas a grandeza de um servo se mede com a trena do serviço. Então, quanto mais você serve, maior você é, porque Jesus também ensinou isso, Vocês não aprenderam que lá no meu reino, maior será aquele que serve? Maior será aquele que serve mais. Então, a trena que vai medir a nossa grandeza é a trena do serviço. Então, nesses 3 elementos aqui, eu coloquei ali algumas perguntas para a gente refletir. Você escolhe na questão prontidão. Você escolhe no que servir? Mude essa atitude. Procure servir no que há oportunidade de serviço. Onde há oportunidade de serviço? Onde estiver uma oportunidade, quando a oportunidade pintar, quando você perceber que há um clima ali, que alguém precisa de lavar os pés, opa, eu sou o pastor, estou aqui, eu sou o cara que vai lavar os pés dos discípulos. Não espere o mestre lavar no seu lugar. Prontidão é isso, é rapidez. Na humildade, você escolhe a quem servir? Você escolhe.
Há a possibilidade de você escolher. Às vezes você escolhe pessoas, né? Tem pessoas que gostam de servir o pastor, gostam de servir o líder, gostam de servir o maestro, gostam de servir o professor, gostam de servir alguém que ele vai tirar uma foto né? E vai ficar bem. Né? Agora, servir aquele irmão praticamente indigente da comunidade que ninguém conhece, às vezes fica difícil. Se você é desse tipo de pessoa que escolhe a quem servir, mude essa postura, irmão. Mude essa postura. Desenvolva a virtude de servir a quem precisa do seu serviço. E no terceiro, ao agir, você tem a intenção de conduzir seu irmão a viver uma vida de maior felicidade? Você tem? Quando você age, você tem a intenção? Se você não tem, irmão, faça isso com intenção. Faça isso com intenção. Ok? Mude suas intenções, provoque por meio do exemplo a transformação na vida dos outros. Promova encontros que as pessoas perceberão por meio do seu exemplo. E aqui, nesse último slide, eu alistei algumas possíveis atividades que a nossa igreja tem para você. Tá ali, pode ali, o último. Olha só que legal, né? E pode ser que eu tenha esquecido algum ministério, porque eu fiz isso tentando lembrar com a minha própria memória. Mas você viu hoje, o Jefferson apontou aqui, os jovens estão envolvidaços. Hoje eu encontrei a menina lá na minha casa que foi almoçar com a gente, a família da Cátia, do Rogério, e a Thaís estava super empolgada por causa do evento de ontem. Por quê? Porque o Ministério de Jovens colocou ela numa oportunidade de servir as crianças. Então esses ministérios, quando são pensados, eles são pensados para promover, para fazer com que os irmãos se envolvam em oportunidade de serviço. Então ali está o GCC, a gente acha que todo mundo sabe o que é GCC, né? Mas gente, GCC significa Grupo de Convivência Cristã, alguém que está visitando a gente, Grupo de Convivência Cristã. Então tem o GCC, tem a cantina, tem os jovens, tem um ciclo de oração, Ministério de Novos Convertidos, Escola Bíblica Dominical, missões, mídias. A gente está até desenvolvendo já um ministério de mídias aqui, de gravação, porque a gente tem que desenvolver essa habilidade aqui, já tem pessoas envolvidas com esse ministério. Dentro desse ministério de mídias tem a questão da fotografia. Vocês perceberam que tem irmãos aí se envolvendo, porque é importante essa questão do registro. Tem as mídias sociais, pessoas que estão envolvidas com a nossa imagem, com o que a gente pode influenciar pessoas aí na cidade por meio das mídias sociais. Tem pessoas envolvidas em fazerem isso. Tem pessoas envolvidas agora lá embaixo com um montão de crianças no Ministério Infantil. Tem o Ministério de Família, que foi anunciado aqui, o encontro de casais. Tem a equipe de louvor, o madrigal, a capelania, que às vezes você nem sabe que existe. Tem a zeladoria, tem alguém que cuida desses bancos para que você se sente. Tem uma série de oportunidades que a nossa igreja tem disponibilizado para você servir. Sabe o que falta? Sabe o que falta? Falta prontidão para servir em qualquer serviço. Falta humildade para servir a qualquer pessoa. E falta intencionalidade, no sentido de que você, por meio desse seu serviço, você pode influenciar o irmão que está do seu lado que não fez ainda. Saiba, ele é influenciado pelo que você faz. Ele é influenciado pelo que você faz. E às vezes você está até influenciando, mas você está sendo um mau exemplo para ele. Então, essa série de sermões que nós estamos pensando aqui, irmãos, é um convite para os irmãos, é um convite para mim, para que a gente se envolva com a nossa comunidade, em qualquer que seja a oportunidade que Deus te der, em qualquer ministério que você se sentir mais à vontade. Porque existe ministério que você não se sente muito à vontade, né? Eu vou tomar a liberdade de contar um fato da minha esposa, como eu sempre conto, porque a gente dá umas mancadas de vez em quando, né? E ela disse para mim assim: marido, eu vou dar aula para as crianças. Eu falei: oh Jesus está ouvindo a minha oração, minha esposa, né? Vou dar aula para as crianças, não vai prestar, mas ela foi, falou com a líder, foi lá, se envolveu, chegou lá, escolheu as criancinhas mais fáceis de matar, ou não, de cuidar, né? Ficou mais fácil de cuidar. E aí, ela foi lá, serviu por um dia, foi um dia, irmão, memorável, né? Foi um dia memorável, nunca mais ela esqueceu aquele dia.
Também ela nunca mais voltou. Ou seja, existe ministério que não é para você, mas você tem que testar suas habilidades, você tem que se pôr à prova, você tem que ir lá, irmão, deixa eu dar uma aula hoje. Aula não, irmão, senta primeiro ser aluno aí, depois a gente deixa você dar aula, tá? Primeiro, ok? Mas irmãos, há muito o que servir aqui nessa comunidade. O que eu peço que os irmãos aprendam com a lição de Jesus hoje é: tenha um coração pronto para servir em qualquer serviço. Se revista de humildade para servir a qualquer um. E ao fazer tudo isso, tenha uma intenção de influenciar os irmãos da sua casa, os irmãos da sua comunidade, as pessoas que estão no seu ciclo ali, em volta, que visita a sua casa, para que eles também se sintam convidados a servir. Tudo isso a exemplo daquele que é o nosso mestre e que é o nosso Senhor, e que por meio de uma simples reunião, Ele nos deu esse grande exemplo de prontidão para o serviço e de humildade para servir. Amém, queridos? Que o Senhor nos ajude a aceitar esse convite para o serviço. Que você possa, a partir de hoje, sair daqui com o coração aquecido para então servir em qualquer que seja a ocasião que o Senhor nos der. Curve suas cabeças e vamos fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigado por esta noite que o Senhor nos deu. Essa oportunidade que o Senhor nos deu de servir ao Senhor com a nossa adoração, com o nosso louvor. A oportunidade que o Senhor nos deu de servir aos nossos irmãos, cuidando, ensinando. Obrigado, Senhor. Eu oro, agradecidos por esse registro na Tua Palavra, daquela ceia, daquela reunião que o Teu Filho Jesus nos deu, um grande exemplo de serviço. E que cada um de nós aqui hoje, possamos nos revestir de prontidão para servir em qualquer serviço. E nos despir de qualquer arrogância e nos tornar humildes como o Teu Filho Jesus, para servir a qualquer pessoa, Senhor. E que por meio dessa ação, nós possamos contagiar os nossos irmãos, influenciar os nossos irmãos e por fim encontrar a felicidade no então servir. Porque nós sabemos que as palavras que nós dizemos aos nossos irmãos até educam, mas o exemplo arrasta cada pessoa para servir. Em nome de Jesus que oramos. Amém, queridos. Deus abençoe os irmãos.